desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Olá, olá, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora é hora de começar o baile, porque a gente vai abordar o aspecto da dança. Então aqui a gente vai conseguir compreender um pouquinho o histórico da dança e entender como que ela vivencia aqui na nossa dinâmica escolar, tranquilo? Então foca na tela e vamos para o mundo das danças. Sem dúvida, a dança é uma das manifestações artísticas mais democráticas que existem. Através dela, é possível expressar-se fisicamente e emocionalmente, comunicar-se, adquirir consciência corporal e manifestar a criatividade. Todas essas possibilidades fazem com que exista uma enorme relação entre a dança e a formação social. Então vejam que a dança ela é muito mais ampla do que simples dois para lá, dois para cá ou aquela dancinha de TikTok. O que a gente tem que entender aqui é que a dança, ela além de ser um fator de identidade, né, a parte cultural ali, toda a dinâmica, tem essa manifestação da criatividade e um aspecto muito importante que é o lado emocional. É claro que o atributo corporal em que a gente faz toda a interpretação, isso tudo está relacionado à dança. O aspecto cultural ele é fundamental porque ele vai fazer a identificação daquele tipo de dança, de que tipo de performance está acontecendo, mas de forma geral, o aspecto social que a dança propicia, ela é crucial para o nosso desenvolvimento. A dança ela é bem pretérita, bem antiga, a gente vai já abordar aqui o contexto histórico, mas todo o contexto de expressão corporal, ritmada ou não, em que de alguma forma a cultura, ou seja, os conhecimentos que a gente vai obtendo, vão ter essa correlação com o desenvolvimento da dança, tranquilo? Então aqui só para a gente conceituar rapidamente a dança, ó, construção da identidade cultural, né, tem essa função social, porque ela acaba identificando um determinado grupo. Por exemplo, quando a gente pensa em brasileiro, a gente já pensa num samba. Por exemplo, se eu pensar em um argentino, eu vou pensar em tango. Então a gente consegue fazer as correlações identitárias por base da cultura, apenas demonstrando, elencando o tipo de dança, tranquilo? A gente também tem que a linguagem corporal, né, uma comunicação, expressão, então quando a gente dança um pouco mais introspectivo, aquela sofrência aqui, ó, se eu faço esse movimento aqui, eu não precisei falar o que eu tô sentindo, mas aqui, com certeza você já captou qual foi a mensagem. Então, quando eu também tô aqui só, então, tudo tem uma linguagem corporal. Então, como eu me movimento, como eu me expresso, eu quero passar uma mensagem. E essa mensagem, ela é obtida por meio dos movimentos que a gente vai falando com o corpo. Tranquilo? A gente também tem um aspecto técnico, né, que são os tipos e a métrica, que é aquele 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, toda essa métrica da contagem, do tempo, da música, do ritmo, ele vai influenciar na métrica do desenvolvimento da dança, assim como reflexões que a gente consegue obter por meio da dança, tanto do limite da expressão e desse aspecto de liberdade, porque a dança é essa parte um pouco mais expressiva, em que a gente consegue, por meio dos movimentos, ser livre e expressar o sentimento, tranquilo? Então vejam que a dança, ela é muito ampla e muito intensa, ela é muito visceral, ela é muito expressiva, é isso que vocês precisam captar de mensagem, tranquilo? E aqui a gente já contextualizando, né, o aspecto histórico da dança, ó. Historicamente, a dança passou por diversas transformações e faz parte da vida dos homens desde a pré-história. Seja por seu caráter ritualístico ou diversão, a dança caracteriza-se por movimentos corporais coreografados ou espontâneos e improvisados, quase sempre acompanhados de uma trilha musical que sugere a cadência, a intensidade e a expressividade dos movimentos em questão. Ou seja, a dança é entrega, é vida, é cultura. Então, daqui desse texto que nós podemos destacar o aspecto ritualístico. O que é? Já ouviram provavelmente da dança da chuva. A princípio, quando a gente pensa na dança da chuva, a gente pensa, eu vou dançar para chover. Mas, muito pelo contrário, às vezes era um ritual de agradecimento, em que a gente dança por ter chovido. Então, a dança da chuva não é porque é para chover, às vezes podia ser porque choveu. Então, entendo que os rituais são estruturas que são desenvolvidas com alguma mensagem, com algum significado, com algum objetivo. Seja agradecimento, seja oferenda, seja súplica. Então, aquele ritual
em que a gente utiliza o nosso corpo para expressar. A gente deixou ali bem claro que tinha os elementos tanto coreografados, que é aquele de tipo todo mundo faz o mesmo movimento, ou uma coisa um pouco mais espontânea, extravasa e libera. Quando a gente dança, a gente não pensa. Então, a depender de como a gente vai desenvolvendo aquele atributo, a gente consegue ir expressando por meio do corpo os movimentos da dança e juntamente com a intensidade, a cadensidade e a expressividade, que é justamente o ritmo que você coloca naquela ação. Por exemplo, quando se escuta um funk, normalmente você não vai escutar um funk lento, então tipo, não existe de tipo, mexe, vai, não. Já é uma coisa um pouco mais marcada, um pouco mais intensa. Um sertanejo é aquele coisa mais marcado, 1, 2, vai pra frente, vai pra trás, porque aquilo tudo tem um simbolismo e tem essa parte mais demarcada do movimento que vai caracterizando aquela dança especificamente. Tranquilo? Compreendendo isso, a gente vai cair no principal elemento que define o que seria a dança, que é a cultura. Para quem não lembra, a cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. A reflexão que eu traria para vocês é se você possui cultura, né? Tipo, professor, você tem cultura? Teve cultura? Não. Apesar de que você teve cultura ser maravilhoso, não estamos falando disso. A gente está falando do aspecto de conhecimento. Ah, professor, eu não tenho muito conhecimento, não, eu sou meio ruim. Não, todo mundo tem um conhecimento. E aquele conhecimento advém das relações que você tem naquele grupo. Pode ser o grupo familiar, o grupo escolar, o seu bairro, a sua comunidade, sua cidade, seu estado, seu país, a região. Então, entendam que o atributo do conhecimento, ele advém de diversos segmentos. E é claro que você vai ter minimamente algum saber relacionado àquelas ações. Por exemplo, o Bumba Meu Boi é um atributo cultural de uma determinada região por base naquilo em que eles vivenciaram. Então, são costumes que vão passando de geração em geração, em que determinada prática, determinada ação deve ser replicada a fim de passar determinada mensagem. Então, a cultura nada mais é do que esse conhecimento que advém desse grupo e que vai fazer algum direcionamento. Importante destacar que a cultura ela não pode ser impositiva. Por exemplo, eu sou brasileiro, mas isso não significa que culturalmente eu sou obrigado a saber sambar. Não é porque a minha identidade cultural tem ali uma correlação com o samba que eu, por ser brasileiro, sou obrigado a saber sambar. Aquilo é apenas um direcionamento, é uma identificação, mas não uma definição, ela não é determinista, tranquilo? Não pode ser, a princípio. A cultura é para ser uma expressão de saber, de conhecimento, em que a gente vai construindo a cultura, tranquilo? Então, o elemento da dança é justamente isso. Antigamente não existia TikTok. Então as pessoas não dançavam, elas não sabiam a coreografia? Claro que sim, só que a forma desse conhecimento ser passado era diferente. Hoje a gente vê um videozinho, a gente já pega aquele movimento, eu só sei esse, de bate aqui, gira aqui e joga pra cá. Por quê? Porque aquilo que vai sendo replicado, vai sendo passado. Então a cultura do TikTok, de quem vivencia ali naquela ferramenta, vai ter uma dinâmica corporal diferente de quem, por exemplo, viveu na rua, viu alguns movimentos, algumas manifestações artísticas na rua e que observou, tipo, gostei daquele elemento, que é um pouco assim, diferente de uma pessoa que vai para uma balada e fica ali naquele meio em que cada movimento, cada expressão por meio da dança, ela é sistematizada de uma forma distinta, tranquilo? E isso tudo tem a ver com quem? Com ela, que é a cultura, beleza? Compreendido isso, a gente consegue avançar mais um pouquinho, que é as danças e suas vertentes, né? O universo da dança é vasto e abrangente, sua construção ocorre por meio de manifestações de conhecimentos, características e vivências de um indivíduo em comunidade. Aqui temos os tipos de classificação da dança, que é muito importante para a gente entender a sua dinâmica, que temos as danças eruditas, folclóricas, populares e de salão. Eruditas no sistema um pouco mais clássico, né? Por exemplo, o balé, folclórico no sistema um pouco mais de mensagem, de uma relação, populares, que são aquelas mais comuns, e salão, que é a determinação pelo espaço, são aquelas danças de pátio, por exemplo, o próprio samba.
Aqui a gente tem a dança popular, que é a que a gente acaba, de alguma forma, vivenciando um pouco mais, justamente por esse seu cunho mais corriqueiro, né? Danças populares são danças inerentes à cultura popular, aos diferentes povos. Isto é, cada cultura desenvolve um aparato sistêmico que caracteriza de acordo com suas influências de vida passadas, de geração em geração. O pulo do gato aqui é entender que a dança folclórica é popular, mas a dança popular nem sempre é folclórica. Por quê? O que eu quero dizer aqui? Que a gente tem o desenvolvimento da dança popular naquilo que é comum. A dança folclórica, ela em determinado momento pode ser comum, mas nem toda dança popular vai ser folclórica, porque às vezes a folclórica tem um caráter um pouco mais ritualístico, tem uma mensagem, tem um cunho um pouco mais específico daquela prática que é desenvolvida em detrimento de memória, tranquilo? Aqui nós temos um atributo muito importante para a gente destacar, que são os elementos da dança, que é tanto o movimento corporal, translação e rotações, são as dinâmicas, o movimento que acontece. A passagem, a mecânica do movimento, temos o espaço, que refere-se ao trajeto do corpo, do início ao fim, esses podem ser divididos em direções e dimensões, os níveis e extensões. Temos o tempo, que é o elemento os elementos de tempo formam um compasso musical que pode ser lento, moderado ou rápido. Aqui é a dinâmica da dança rapidamente. Tanto o movimento, quanto a expressão, quanto o tempo. Então eu posso fazer 1, 2, 3, 4 e isso tudo em eixo e em rotação, tudo fazendo a cadência do movimento, que vai gerar um passo de dança. Tranquilo? Compreendido isso também, a gente já consegue direcionar que a dança desenvolve a coordenação motora, agilidade, ritmo, percepção espacial, fortalece a musculatura, além de servir como estímulo para o cérebro, para a memória, combate depressão, melhora a postura, tonifica os músculos, favorece a perda de calorias. Então é aquilo, né? Quem dança seus males espantas. Aqui a gente consegue identificar quais são os principais os benefícios que a gente obtém por meio da dança, assim como identificar os limites que ela nos direciona ou ajuda a quebrar. Ao proporcionar mais autonomia e autoestima para os seus adeptos, podemos dizer que, apesar das limitações, a dança pode e deve ser para todos. Qualquer pessoa, em qualquer situação, é capaz de dançar e explorar novos sentimentos, hábitos, prazeres e, sobretudo, emoções. O poder da dança é enorme e não existem limites que não possam ser ultrapassados. Por exemplo, o professor resume isso daí que ficou um pouco extenso. Rapidamente, balé. Balé, por ser uma dança erudita, tem uma performance e um direcionamento muito tecnicista. Então, normalmente querem que as meninas sejam magras, longilíneas, porque aquele movimento só vai ficar pleno em relacionado àquela estrutura corporal. Não, porque a dança serve justamente para quebrar barreiras, romper com estereótipos, e o corpos, eles se expressam com base no seu próprio corpo. Então, o meu limite sou eu que imponho. Então, se eu disser que não tem limite, não tem barreira, não tem por que eu não poder realizar determinado tipo de prática, porque a expressão é minha. O movimento, por exemplo, pessoas com deficiência, se ela é cadeirante, por exemplo, ela não vai poder dançar. A expressão daquele movimento, ela vai muito além do movimento de perna. Tem toda uma gesticulação e uma expressão do sentir a música. Compreendido isso, a gente tem aqui algumas barreiras que a gente pode romper e deve, por meio que elas são impostas por dinâmica de preconceito. Se aquilo é meio um mico, eu não sei dançar, eu não tenho idade para isso, eu não posso porque sou da igreja, e dançar é coisa de menina. Tudo isso são paradigmas que a gente precisa romper, são preconceitos com percepção na falta de conhecimento. Então a gente consegue ver que a gente consegue romper as barreiras, porque a dança ela tem esse direcionamento de romper e quebrar os limites, tranquilo? Aqui a gente também tem a abordagem do multiverso cultural, que a gente consegue compreender a diversidade cultural, as inúmeras possibilidades relacionadas à dança, ficando evidente que não existe uma dança, mas um universo de possibilidades em que o ser é a bússola para infinitas descobertas. Como o nosso tempo está acabando, eu vou deixar em aberto para a gente a realização de exercício, mas eu vou deixar uma atividade para você fazer, que é dançar. Então, eu convido você para acessar essa aula, acessa a plataforma Eduque, veja a aula, realiza o exercício lá, mas levanta do sofá e vamos começar, vai lá. Então, deixa eu ver se eu consigo. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Vejo vocês na próxima aula e é isso. Até mais. Aí, vai lá comigo.